Olá, eu sou o pastor Nelmo Monteiro e estarei durante esta semana compartilhando com vocês uma série de meditações com base no tema Transformados pelo Evangelho. E a base de nossas reflexões será a carta de Paulo a Filemon. Inicialmente eu quero ler os 3 primeiros versículos dessa carta que diz: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, que é também nosso colaborador, a igreja que se reúne em sua casa, a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Conta-se a história de 2 irmãos que foram condenados por roubarem ovelhas. Eles foram presos e foram marcados em suas testas com as letras ST, siglas em inglês, que significa sheep thief, indicando ladrão de ovelhas. Um dos irmãos não suportou o estigma, se tornou amargo e saiu daquela localidade para nunca mais voltar. O outro escolheu um curso diferente. Ele disse: não posso fugir do que fiz. Então ficarei aqui e reconquistarei o respeito dos meus vizinhos. Com o passar dos anos, ele construiu uma sólida reputação de integridade. Um dia, um estranho o viu, agora mais velho, viu as letras em sua testa e ele perguntou ao cidadão o que significava aquilo. Aconteceu há muito tempo, disse o homem. Esqueci dos detalhes, mas eu acredito que essa deve ser a abreviação de santo, ST, santo. Embora não haja menção de que essa história tenha sido causada por causa da transformação do Evangelho, mas ela ilustra como o Evangelho de fato muda todos que ele salva. Como Paulo diz lá em 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram e eis que fizeram novas. Também diz lá em Romanos: mas a graça que a Deus, tendo sido escravos do pecado, vocês vieram a obedecer de coração a forma de doutrina que foram entregues e, uma vez libertos do pecado, foram feitos servos de justiça. Romanos 6, a partir do versículo 17. Esses versículos afirmam que a história de Filemon e Onésimo ilustra o que nós iremos falar durante toda essa semana. Deus transforma cada pessoa que ele salva através do Evangelho. Filemon é a carta mais curta e pessoal do apóstolo Paulo. Escrita durante a sua primeira prisão em Roma, Filemon, o principal destinatário da carta, era um homem rico da cidade de Colossos, perto de Laodiceia, e ficava a cerca de 160 quilômetros de Éfeso, e ali na costa oeste da moderna Turquia. A carta também foi endereçada a Áfia, que provavelmente era considerada a esposa de Filemon, e a Arquipo, que pode ter sido pastor da igreja de Colossos. Também alguns pensam que ele era filho de Filemon e Áfia. E também foi endereçado a toda a igreja que se reunia na casa de Filemon. Não há registros dessa igreja até o século III. Paulo, ele não havia visitado Colossos, embora ele esperasse fazê-lo em breve, como diz o versículo 22. Mas de alguma forma, talvez durante o ministério de Paulo em Éfeso, ele tenha entrado em contato com Filemon e o conduziu a Cristo. Sendo rico, Filemon possuía escravos. Um de seus escravos, chamado Onésimo, havia fugido e também havia roubado o seu mestre. No Império Romano, os senhores tinham autoridade absoluta sobre os escravos e muitas das vezes torturavam ou matavam os seus escravos pelas pequenas ofensas ou erros. Então, Onésimo era um escravo fugitivo sobre uma ofensa grave, com pena capital. Em suas viagens, Deus providencialmente conduziu Onésimo até Roma, onde cruzou o caminho do apóstolo Paulo. Não sabemos se ele foi preso com Paulo por algum tempo ou como eles se conheceram. Mas havia um caçador que estava perseguindo Onésimo.
Embora, sem dúvida alguma, tivesse ouvido o evangelho na casa de Filemão, pois ele era servo, escravo de Filemão, antes de ter fugido e poderia facilmente procurar salvação em outro lugar, ele acabou fugindo centenas de quilômetros até a grande cidade que nós chamamos de Jesus Coincidência, conheceu Paulo. Quando Paulo compartilhou o evangelho, Deus abriu o coração de Onésimo e ele confiou em Cristo. Ele então passou ali serem amigos, formarem um relacionamento íntimo, enquanto Onésimo servia a Paulo ali na prisão. Com o tempo, à medida em que Onésimo crescia na fé por meio do relacionamento com Paulo, ele percebeu que precisava retornar ao seu mestre e lhe restituir o crime que havia cometido. O fato de nós termos esta carta, ou a escrita de Filemão, é prova da natureza genuína da conversão de Onésimo. Se fosse uma conversão falsa, ele teria ido para outro lugar, ele teria fugido, escondido, não teria voltado para Filemão. E esta breve carta é o apelo de Paulo ao seu amigo Filemão e a toda a igreja para receber de volta este escravo fugitivo, não como um cidadão de segunda classe, mas como um irmão amado em Cristo. A tarefa de Paulo não foi fácil. Ele teve que convencer um homem e uma igreja inteira que estava imersa na aceitação cultural da escravidão, a deixar de lado o seu ponto de vista cultural e a praticar a verdade cristã que todas as pessoas são iguais em Jesus Cristo. Isso seria como tentar convencer um proprietário de escravos e de uma igreja branca no período do Império do Brasil Colônia a aceitar um escravo fugitivo negro como membro de sua igreja com plenos direitos. Paulo poderia ter afirmado também a sua autoridade apostólica, mas ele queria assegurar de coração a obediência de Filemão. Embora não negasse o crime de Onésimo, Paulo queria que Filemão, sua esposa, e toda a igreja o perdoassem completamente. Ele queria que a misericórdia triunfasse sobre a justiça crua. Ele também queria deixar a porta aberta para Filemão libertar o seu escravo, para que talvez Onésimo escolhesse retornar a Roma e a continuar seu ministério com Paulo. Existem várias maneiras de abordar essa carta. Espero que de uma próxima vez possamos abordar sobre a arte dos bons relacionamentos. Mas durante essa semana eu não quero me ater a muitos detalhes, mas eu quero focar como Deus nos transforma através do poder do Evangelho. Ele muda o nosso caráter, ele muda nosso relacionamento uns com os outros e ele também muda o nosso relacionamento com Ele. Eu pergunto para você, você já foi mudado pelo poder do Evangelho em sua vida? Quais transformações são visíveis em seu caráter? Como Deus já operou mudanças no seu temperamento, nas suas emoções, nos seus relacionamentos? Então, eu convido você, não perca o nosso próximo episódio e que Deus te abençoe.